Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. E hoje eu queria falar sobre uma teoria super maluca que foi criada por volta de meados de 2019, mas que por algum motivo eu achei super divertida e como eu não tenho nada nem ninguém para contar, eu resolvi fazer um vídeo pro YouTube. Essa é uma teoria que fala sobre uma guerra que aconteceu entre a Finlândia e a Coreia nos anos de 8.245 a 6.172 a.C., ou seja, durou mais de 2.000 anos. E essa guerra aconteceu entre os dois maiores impérios da história, que eram o Império Finlandês e o Império Han. Essa guerra teria supostamente começado com a invasão do Império Han na Índia finlandesa, já que ambos eram muito próximos, e também tinha uma facção muito poderosa chamada Emu, que eles acabaram invadindo o Japão e mais tarde eles chegaram em Marte, ou seja, eles acabaram colonizando para fora do planeta. Os motivos do porquê que essa guerra não tem tantos vestígios é por causa que 90% da população mundial da época, que era de 9 bilhões de pessoas, acabou morrendo, e também por causa que muitas coisas que existiam foram destruídas. Obviamente que eu não preciso nem falar que essa história não tem absolutamente nenhum sentido, mas eu achei muito engraçada, cara, por causa que, querendo ou não, ela é muito criativa se você parar pra pensar. E infelizmente esse documento ele foi apagado no final do ano passado, mais ou menos, mas eu consegui achar no Wayback Machine uma versão, mas em resumo, essa que é a história. Eu vou assumir para vocês que foi um pouco difícil achar alguma prova que se encaixe corretamente com essa teoria, mas de acordo com o próprio artigo, por alguns linguistas, que eu queria saber quais linguistas são esses, as línguas urálicas têm algumas conexões com a língua coreana, o que eu acabei vendo e absolutamente não tem nenhuma conexão praticamente. Uma das únicas conexões é que, por exemplo, eles usam o pronome antes do verbo, coisa que eu acredito que 99% das línguas do mundo fazem. E a prova mais forte é de uma lenda, talvez, eu acho que dá para se chamar assim, da qual os próprios coreanos falam que foi desse reino do Han, da qual era um império super grande. Porém, se acredita que esse império da qual os coreanos falam e chamam de Han foi uma das dinastias da China, porque para quem não sabe, a China já foi repleta de impérios, feitas de muitas dinastias, e eles sempre foram muito fortes na questão principalmente de comércio. Além de que os coreanos eles são muito próximos aos chineses, principalmente em cultura também. Agora a gente pode entrar um pouco na parte histórica real mesmo, e na realidade é óbvio que tem muitos motivos do porquê que essa afirmação dessa teoria é falsa, até porque a primeira vez que o homem chegou em algum canto que seja fora da Terra foi só no século XX, então demorou muito comparado com o que ele acaba citando. Mas basicamente citando um pouco sobre a Finlândia principalmente, porque eu vou assumir que eu não sou tão ligado à história asiática principalmente, tanto é que se eu falar alguma coisa errada, sinta-se à vontade para me corrigir nos comentários, mas eu conheço muito da história europeia. Eu conheço desde a Revolução Francesa até as tribos finlandesas antes da chegada dos suecos. E é justamente sobre os finlandeses que a gente vai falar. Basicamente, antes da chegada dos suecos na Finlândia, eles eram separados em várias tribos. Essas tribos elas sempre brigavam entre si e eles geralmente nunca registravam alguma coisa. Existem até alguns inscritos, só que eles são em latim, e tanto é que os finlandeses eles só começaram a escrever com a própria língua deles por volta do século XX. Então não se tem muitos relatos dos finlandeses, ao contrário do Oriente. No Oriente a gente tem o primeiro restígio de escrita que já foi feito, que ele foi feito na China. E obviamente que a China ela é muito próxima da Coreia. Mas citando um pouco mais sobre as tribos finlandesas, basicamente elas não tinham tecnologia o suficiente para absolutamente nada. Considerando que elas viviam em grandes grupos e elas não tinham nem ao menos conexões com a política, ou seja, quem lideravam era basicamente os chefes de família e alguns anciões de tribo. Então meio que eles não tinham uma base política para comandar um país. E outra coisa que é mais relacionada à teoria é que ele cita que 8 bilhões de pessoas morreram. E dessas 8 bilhões, que eram 90% da população na época, devem ter sobrado por volta de uns 900 milhões mais ou menos. Facilmente você consegue achar alguns documentos que eles estimam de que a população mundial no ano de 1000 a.C. era de 50 a 100 milhões de pessoas, ou seja,
era 9 vezes menos do que a população que é estimada de 6.000 e poucos antes de Cristo. E o resto eu acho que eu não preciso falar. Se você quiser ir atrás dessa teoria, vá à vontade. E é basicamente isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve e tchau.